A liturgia das horas é uma forma de oração ritmada ao ciclo das horas canônicas. Ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. Ritmo é uma boa palavra para definir a postura de quem deseja criar o hábito de viver a oração das horas. A organização interna da oração nos dá um ritmo diário, um ritmo semanal, mensal e anual. A liturgia das horas proporciona um ritmo diário de oração. O ritmo diário é a própria divisão das horas canônicas. Já o ritmo semanal é dividido em saltérios, que se dividem em 4 semanas. E tudo isso nos dá um ritmo mensal para a oração dos salmos e cânticos. Tudo de acordo com o ritmo anual, que são os tempos litúrgicos: Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Páscoa. Quem pode rezá-la? Todos os fiéis podem rezar a liturgia das horas. Para padres e religiosos de diversas congregações, a vivência da oração às horas é obrigatória. Essa forma de oração é um meio eficaz para a santificação do nosso dia, por causa do ativismo e da correria, a qual estamos inseridos. A oração da liturgia das horas se apresenta como um remédio que nos insere na escola da escuta, do silêncio, da reflexão e da meditação da palavra de Deus por meio dos salmos, cânticos e textos bíblicos propostos. Os frutos da oração bem meditada. Na audiência geral do dia 7 de março de 2012, Papa Emérito Bento XVI falou da dinâmica de palavras e silêncio que caracteriza a oração de Jesus em toda a sua existência terrena, sobretudo na cruz. Realidade que diz respeito também à nossa vida de oração. Segundo ele, podemos pensar tal realidade em 2 direções. A primeira, diz ele, é que se refere ao acolhimento da palavra de Deus. É necessário o silêncio interior e exterior para que tal palavra possa ser ouvida. E esse é um ponto particularmente difícil para nós, no nosso tempo. Com efeito, é uma época na qual não se favorece o recolhimento. A impressão é de que as pessoas têm medo de separar, mesmo por um instante, do rio de palavras e imagem que marcam e enchem os dias. Por isso, afirmou o Papa na exortação Verbum Domini, número 66, recordei a necessidade de nos educarmos para o valor do silêncio e descobrir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. Significa também descobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. A grande tradição patrística nos ensina que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio, e só nele é que a palavra pode encontrar morada em nós, como aconteceu em Maria, mulher inseparável da palavra e do silêncio. Os benefícios do silêncio durante a liturgia das horas. Este princípio, que sem silêncio não se sente, não se ouve, não se recebe uma palavra, sobretudo é válido para a oração pessoal, mas também para as nossas liturgias, facilitando uma escuta autêntica. E elas devem ser também ricas de momentos de silêncio e de acolhimento não verbal. É sempre válida a observação de Santo Agostinho. Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam. Os evangelhos apresentam com frequência que nas escolhas decisivas, Jesus se retira totalmente sozinho, num lugar afastado das multidões e dos próprios discípulos para rezar no silêncio e viver a sua relação filial com Deus. O silêncio é capaz de escavar um espaço interior no nosso íntimo,
para lhe fazer habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por Ele se arraigue na nossa mente, no nosso coração e anime a nossa vida. Portanto, a primeira direção é voltar a aprender o silêncio, a abertura para a escuta, que nos abre o próximo é a palavra de Deus. Há, porém, uma segunda importante relação do silêncio com a oração, afirma o Papa Bento XVI. Com efeito, não há apenas o nosso silêncio para nos dispor para a escuta da palavra de Deus. Muitas vezes, na oração, encontramos-nos diante do silêncio de Deus. Experimentamos quase um sentido de abandono. Parece-nos que Deus não ouve nem responde. O silêncio não é ausência. Esse silêncio de Deus, como aconteceu também para Jesus, não marca a sua ausência. O cristão sabe bem que o Senhor está presente e escuta, mesmo na escuridão da dor, da rejeição e da solidão. Jesus garante aos discípulos, a cada um de nós, nas vossas orações, não sejais como os gentios, que usam vãs repetições, porque pensam que, por muito falarem, serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, antes que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 8. Um coração atento, silencioso e aberto é mais importante do que muitas palavras. Deus nos conhece no íntimo, mais do que nós mesmos. Ele nos ama, e saber disso deve ser suficiente. Na Bíblia, a experiência de Jó é particularmente significativa a esse propósito. Em pouco tempo, esse homem perdeu tudo: familiares, bens, amigos e saúde. Até parece que a atitude de Deus nos que lhe refere é a abandono, do silêncio total. E no entanto, Jó, na sua relação com Deus, fala com Ele, clama ao Pai. Na sua oração, não obstante tudo, conserva intacta a sua fé e, no fim, descobre o valor da sua experiência e do silêncio de Deus. Assim, no final, dirigindo-se ao Criador, pode concluir: eu tinha ouvido falar de ti, mas agora são os meus olhos que te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. Todos nós conhecemos Deus, quase só por ter ouvido falar dele. E quanto mais abertos permanecemos ao seu e ao nosso silêncio, tanto mais começaremos a conhecê-lo realmente. Essa confiança extrema, que se abre ao encontro profundo com Deus, amadureceu no silêncio. São Francisco Xavier rezava dizendo ao Senhor: eu amo-te, não porque podeis me conceder o paraíso ou condenar-me ao inferno, mas porque vós sois o meu Deus. Amo-vos, porque vós sois vós. Assim, com essas direções colhidas dos ensinamentos do Papa, abramo-nos à experiência da oração das horas. Que Deus abençoe todos nós.